Seus hábitos estão moldando o homem que você vai se tornar. A vida não te quebra de uma vez. Ela corrói, aos poucos, na repetição silenciosa de tudo aquilo que você finge que não faz mal. O que você repete em silêncio, todos os dias, está moldando o homem que você será daqui a um mês, um ano, uma década. E não são as grandes decisões que definem sua força. São os pequenos hábitos que você alimenta quando ninguém está vendo. O estoicismo nunca foi sobre viver como um monge isolado da vida. Foi sempre sobre se manter firme no meio do caos, sobre acordar e cortar com disciplina tudo aquilo que enfraquece a alma. Hoje você está sendo treinado pela rotina que você repete. Ou ela te torna mais forte, ou está te enfraquecendo. Não existe neutralidade. O homem que tolera hábitos fracos cultiva a própria mediocridade. E o homem estoico sabe: cortar não é perder. Cortar é escolher. Escolher o que fica, escolher o que fortalece, escolher quem você quer ser. Neste vídeo você não vai encontrar promessas de motivação rápida. Vai encontrar espelhos, verdades, cortes, 11 hábitos que você precisa eliminar agora, se quiser caminhar com firmeza, clareza e dignidade. Não importa quantos livros você leia, quantos vídeos você assista, se você continuar alimentando o que te enfraquece, nada muda, nada se eleva, nada se constrói. A disciplina não começa com fazer mais, ela começa com fazer menos. Menos do que te sabota, menos do que te distrai, menos do que te prende. E essa jornada começa agora. Justificar tudo com "é só hoje". Não existe vício que comece grande, não existe ruína que se instala de uma vez. Tudo começa com uma concessão sutil, com aquela voz interna que sussurra: relaxa, é só hoje. Mas o só hoje se repete amanhã, depois de amanhã. E quando você percebe, já se tornou um padrão invisível, uma prisão que você mesmo construiu. O cérebro humano, segundo a neurociência, é mestre em racionalizar. Ele cria justificativas para manter o conforto, mesmo que isso signifique permanecer em um ciclo de autossabotagem. Justificar pequenas fraquezas se torna uma forma elegante de continuar fraco, sem precisar encarar a verdade. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como um guerreiro cansado, mas ainda de pé, porque ele sabia que, na hora da exaustão, o caráter do homem é testado. É fácil ser disciplinado quando tudo está sob controle. A virtude real aparece quando você escolhe fazer o certo mesmo cansado, mesmo frustrado, mesmo quando ninguém está vendo. Quando você diz "é só hoje", o que está dizendo, na verdade, é: hoje eu escolho ser menor do que posso. E essa escolha vai se repetindo até virar identidade. O homem estoico entende que compaixão não é passar a mão na cabeça, é olhar no espelho com coragem e dizer: eu mereço mais do que essa desculpa. Você não precisa se tornar um robô, mas precisa parar de se trair em nome de um prazer passageiro. Cada concessão tem um preço, e às vezes esse preço é a sua honra silenciosa. Hoje você tem duas escolhas: repetir a desculpa ou construir a disciplina. Acordar sem propósito. A forma como você desperta define o tom do seu dia, e com o tempo define o tom da sua vida. Acordar sem propósito não é apenas começar o dia atrasado ou confuso. É acordar vazio, é levantar com o corpo, mas deixar a alma dormindo. Homens que vivem assim vão se tornando espectadores da própria existência. Eles se arrastam até o trabalho. Eles buscam distração para preencher um vazio que nem sabem nomear. Eles sentem um cansaço que não vem do corpo, vem da ausência de direção. O estoico, por outro lado, entende que cada amanhecer é um chamado. Marco Aurélio dizia a si mesmo: levanta-te, pois foste feito para a ação. Não para agradar, não para impressionar, mas para viver com intenção.
Acordar com propósito não é sobre motivação artificial ou frases prontas. É sobre lembrar todos os dias do homem que você quer ser. É sobre abrir os olhos e se perguntar: o que está sob meu controle hoje? O que precisa ser feito mesmo sem vontade? O que eu posso enfrentar com coragem? Se você começa o dia sendo comandado pela preguiça, pela ansiedade ou pelo piloto automático, você entrega seu trono antes mesmo de sentar nele. A primeira vitória de um homem começa quando ele domina as primeiras horas do seu dia. Antes do mundo acordar, você já pode ter vencido algo. O sono que queria te segurar. A tentação de pegar o celular. A voz interna que queria mais 5 minutos de fuga. Acordar com propósito é declarar silenciosamente: hoje eu não sou refém. Hoje eu não fujo. Hoje eu escolho comandar. Procurar distração o tempo todo. Você não percebe. Mas cada vez que pega o celular sem pensar, cada vez que abre uma aba nova sem motivo, cada vez que busca algo para assistir, apenas para não sentir, você está se afastando de si mesmo. A distração constante é o novo vício do século. Não tem cheiro, não tem gosto, mas tem o mesmo efeito de uma droga. Entorpece a alma, adia o confronto interno e te mantém superficial. Homens que vivem distraídos não crescem. Eles apenas passam o tempo. Vivem com a mente fragmentada, pulando de estímulo em estímulo, como quem corre sem destino só para não parar e ouvir o silêncio. Epicteto perguntaria: você nasceu para reagir ao que os outros postam ou para agir conforme sua razão? O mundo moderno te treina para a distração. Cada notificação é um convite à fuga. Cada vídeo curto é uma isca para fragmentar seu foco. Cada clique impulsivo enfraquece sua presença. Mas o estoico não foge. Ele treina o olhar profundo, o silêncio fértil, a presença consciente. Ele entende que a atenção é a nova moeda da força interior. Quer saber onde está sua força? Veja onde está seu foco. Se sua mente não consegue ficar 5 minutos em silêncio, se você precisa se ocupar o tempo todo, é porque ainda está fugindo de algo que precisa ser enfrentado. A mente indisciplinada busca distração. A mente treinada busca direção. E quando você aprender a suportar o tédio, quando conseguir permanecer com um pensamento difícil sem fugir dele, você vai descobrir um poder que poucos homens conhecem, o poder de estar inteiro em si mesmo. A verdadeira liberdade começa quando você escolhe onde colocar sua atenção. E a partir disso, tudo muda. Esperar validação externa antes de agir. Antes de tomar uma decisão, você olha para o lado. Antes de dizer o que pensa, você analisa quem vai aprovar. Antes de ser você mesmo, você se pergunta se vai agradar. Essa é uma prisão invisível e muitos homens vivem nela. Vivem pedindo permissão para existir. Vivem buscando nos olhos dos outros o aval que não encontram dentro de si. Mas aqui está a verdade que poucos têm coragem de encarar. O homem que precisa ser aprovado o tempo todo nunca será verdadeiramente livre. Você não foi feito para viver sob aplausos. Você foi feito para viver sob princípios. E o homem estoico entende isso. Ele não é cego à realidade social, mas também não se curva a ela. Ele faz o que precisa ser feito, mesmo que ninguém esteja olhando, mesmo que ninguém compreenda, mesmo que ninguém aprove, porque ele sabe que a verdadeira validação é silenciosa. Ela acontece quando você coloca a cabeça no travesseiro à noite e sente paz por ter sido íntegro com aquilo em que acredita. A dependência por validação é um veneno doce, te dá um prazer momentâneo e cobra sua alma aos poucos. Você se acostuma a agradar, se acostuma a disfarçar o que sente, se acostuma a negar quem é. E um dia, você não sabe mais se o homem que está vivendo é você ou apenas um reflexo do que os outros esperam. O estoico caminha na contramão. Ele se pergunta: isso é certo?
E não isso vai agradar? Ele age com base na consciência e não na plateia. E quando você começa a fazer isso, você se torna perigoso para um mundo que lucra com sua insegurança. Você se torna um homem difícil de controlar. Um homem que não se curva por carência. Um homem que não vive mendigando aceitação. Esse é o tipo de força que não se vê, mas se sente e transforma tudo ao redor. Reclamar do que você ainda tolera. Reclamar é fácil, fácil demais. É uma válvula de escape confortável, mas também é o esconderijo da covardia silenciosa. Todo homem que vive reclamando do que ainda aceita não está buscando mudança. Está buscando consolo para continuar no mesmo lugar. E aqui está a pergunta que o estoico se faz diante de qualquer incômodo. Isso depende de mim? Se a resposta for sim, ele age. Se a resposta for não, ele silencia. Porque o estoico não desperdiça energia com lamentos. Ele economiza sua força para aquilo que pode transformar. Há quem reclame da rotina, mas nunca muda os hábitos. Há quem reclame da solidão, mas se esconde toda vez que precisa se expor. Há quem reclame da mulher que tem, mas continua ao lado dela por medo de ficar sozinho. Reclamar do que você ainda tolera é uma forma de anestesia. Você se engana achando que está fazendo algo, quando na verdade está apenas narrando sua rendição. E o mundo se acostuma com sua queixa. As pessoas param de te ouvir, porque sabem que você não vai mudar. Sabem que sua reclamação é um teatro repetido, sem clímax, sem ação, sem final. O estoico escolhe um caminho mais difícil, mas infinitamente mais poderoso. O silêncio que transforma. Ele observa o que dói e age. Ele reconhece o que está errado e muda. E se não pode mudar, ele aceita com dignidade, sem lamentar, sem vitimismo, sem drama. Essa postura assusta, porque é muito mais fácil viver se queixando. Muito mais fácil ser vítima do que ser responsável. Mas a verdade é simples. Se você ainda aceita, não reclame. Se você ainda reclama, é porque está aceitando. Todo homem que busca liberdade emocional precisa cortar esse hábito pela raiz. Porque enquanto você estiver preso à reclamação, estará preso à condição que a gerou. E não há crescimento onde existe apego à dor. Escolha, transforme ou silencie, mas nunca mais desperdice sua energia com palavras que não vêm acompanhadas de ação. Reagir por impulso. Reagir por impulso é uma forma sutil de perder o controle e entregar o seu poder nas mãos do outro. Quando você responde com raiva, com orgulho ferido, com ciúmes, com pressa, não é você quem está agindo. É o seu instinto mais primitivo. É a criança emocional que ainda vive dentro de você, tentando proteger-se no grito, no ataque, no drama. Mas o homem estoico sabe, toda reação descontrolada é uma armadilha. É a mente emocional tomando o volante da sua vida e jogando você contra as paredes do arrependimento. Quantas vezes você falou o que não devia, fez o que não queria, estragou momentos, destruiu relações, tudo porque não respirou antes de agir? E aqui entra a disciplina mais poderosa do estoicismo, a pausa. A pausa é a verdadeira arte do guerreiro interno. É ali, naquele intervalo entre o estímulo e a resposta, que a sua força real é forjada, porque o impulso grita, mas a sabedoria sussurra, e só quem tem coragem de silenciar, ouve. Reagir por impulso é viver sendo controlado pelos outros. Por provocações, por palavras atravessadas, por rejeições imaginadas, por medos não resolvidos, o estoico observa, respira, sente tudo, mas não se entrega a nada. Ele entende que não precisa reagir a cada estímulo, porque reagir é se arrastar atrás do mundo. Agir é caminhar na direção do seu propósito. E isso vale em tudo. Uma mensagem que fere, um olhar que desafia, um comentário que te diminui. Você não é obrigado a reagir.
Você é livre para escolher. E essa liberdade é o que constrói o homem centrado, firme, impossível de manipular. Epicteto já ensinava: não são as coisas que nos afetam, mas o julgamento que fazemos delas. A raiva que você sente não está no outro, está no modo como você interpreta o outro. E essa interpretação você pode dominar. Respiração profunda, silêncio estratégico, raciocínio antes da emoção. Essa é a trindade da resposta estoica. E se você treinar isso todos os dias, vai descobrir um poder que a maioria dos homens nunca vai alcançar. A capacidade de ser inabalável, mesmo quando tudo tenta te tirar do eixo. Viver tentando impressionar. Viver tentando impressionar é, na essência, esconder-se atrás de uma máscara. É construir uma imagem que não corresponde à verdade do que você é. E essa máscara pesa, porque exige energia constante para ser mantida, para parecer forte, para parecer capaz, para parecer invencível. Mas o homem que se esconde por trás da aparência está, na verdade, gritando sua insegurança para o mundo. Ele tenta parecer forte porque sente-se fraco, tenta mostrar confiança porque se percebe vulnerável, tenta ser admirado porque teme ser rejeitado. É um ciclo silencioso, um labirinto emocional no qual muitos ficam presos. A cada esforço para impressionar, ele se afasta da autenticidade. A cada palavra vazia, perde um pouco da sua essência. A cada gesto calculado, ele se torna menos real, menos livre. O estoico conhece essa armadilha como poucos. Ele sabe que a verdadeira força não é exibida em palavras vazias, em poses, em vaidades passageiras. A verdadeira força é silenciosa, é discreta, é profunda. É o tipo de força que não precisa provar nada a ninguém, porque já se provou a si mesmo. É a confiança serena que nasce do autoconhecimento, da disciplina e da integridade. É caminhar firme, sem precisar de aplausos, sem depender de olhares de aprovação. Quando você vive tentando impressionar, você entrega o controle da sua autoestima para o olhar dos outros. Você vira refém das expectativas externas. E isso, inevitavelmente, gera ansiedade, medo e frustração. O estoico ensina que o valor de um homem está no que ele é, não no que ele parece ser. Ser forte não é levantar a voz, ostentar conquistas ou exibir status. Ser forte é manter a calma no caos. É agir com clareza quando tudo ao redor desaba. É ser fiel aos seus valores, mesmo que isso incomode a muitos. Quando você abandona a necessidade de impressionar, você se liberta. Você encontra um espaço interno de paz e confiança. E, ironicamente, é justamente aí que os outros começam a te respeitar de verdade. Porque nada é mais poderoso do que um homem que não precisa provar sua força, porque ela transborda naturalmente. Adiar o que você sabe que precisa ser feito. Adiar não é apenas procrastinar uma tarefa, é adiar a si mesmo, é fugir do seu próprio compromisso com o crescimento. Cada "depois eu faço" carrega consigo uma carga invisível de resistência interna que corrói a sua força. É como se você dissesse para si mesmo que não é capaz de enfrentar o que precisa ser enfrentado. E essa mensagem, mesmo silenciosa, enfraquece sua alma. O tempo passa e, com ele, a oportunidade escapa. O hoje que você adia vira o ontem que você lamenta. Sêneca nos lembra que enquanto adiamos, a vida passa. E essa passagem não espera por ninguém. Adiar é o ladrão silencioso dos sonhos e da disciplina. Mas existe uma verdade profunda, quase libertadora, que o estoico abraça. O momento certo é agora. A ação alinhada ao propósito não espera a motivação perfeita, nem o estado emocional ideal. O verdadeiro poder nasce quando você escolhe agir, mesmo quando não se sente preparado. Cada vez que você adia, você reforça o hábito da fraqueza.
Cada vez que você faz, mesmo que pequeno, você reforça o hábito da força. A batalha está no limite entre o desejo imediato de conforto e a vontade maior de se tornar um homem inabalável. O estoico entende que a disciplina não é um fardo, mas um caminho para a liberdade. É a estrada que te leva para fora das armadilhas da mente preguiçosa. E essa estrada começa com um passo. O primeiro passo, dado sem hesitação. Quando você enfrenta o que sabe que deve fazer, você diz para si mesmo: eu sou dono do meu tempo, eu comando minhas escolhas, eu sou responsável pelo meu destino. Esse ato, simples e profundo, tem o poder de transformar seu mundo interno e externo. Adiar é trair sua própria essência. Agir é honrar quem você é e quem você pode ser. O estoico não busca a perfeição, mas a constância. Não espera a vontade, cria a vontade. O momento é agora. Levante-se, faça o que precisa ser feito. E seja, finalmente, o homem que não se deixa vencer pelo tempo, mas que o domina com coragem e clareza. Falar demais sobre planos e agir de menos. Existe um risco silencioso que muitos carregam, quase sem perceber. O vício em falar. Falar sobre o que vai fazer, sonhar alto em voz alta, prometer mudanças grandiosas, mas no fundo, agir pouco ou nada. O excesso de palavras cria uma ilusão de progresso. É como se, ao repetir suas intenções para o mundo, você estivesse se enganando, confortando-se com a sensação de já ter avançado. Mas o verdadeiro avanço acontece na ação silenciosa, constante, que não precisa de plateia nem aprovação. O estoico sabe que palavras sem ação são vazias. Ele entende que o poder está no fazer, não no falar. Marco Aurélio dizia que o homem sábio não discute o que vai fazer, ele faz, porque sabe que o resultado é a única verdade que importa. Quando você fala demais e age de menos, você dispersa sua energia, perde foco e abre espaço para a dúvida corroer sua confiança. Além disso, abre portas para a autossabotagem. A procrastinação encontra abrigo em promessas vazias. O verdadeiro guerreiro do espírito não necessita anunciar sua jornada. Ele caminha em silêncio, firme, deixando os frutos do seu esforço falarem por ele. Essa atitude gera respeito interno e externo, porque fala da integridade e do compromisso com a própria palavra. A palavra dada a si mesmo. A ação é o único caminho para o poder real. Não importa o tamanho do plano, importa a entrega diária, mesmo que pequena, mas constante. Cada passo, cada escolha alinhada é uma vitória sobre a inércia da mente e do corpo. Cortar o hábito de anunciar sem construir é cortar o ciclo da frustração. É aprender a valorizar o silêncio da transformação. Porque no silêncio da ação nasce a verdadeira força. Permita-se ser esse homem que age primeiro, que fala depois, se for preciso. Que constrói a sua história com coragem e disciplina, sem a necessidade de aprovação ou espetáculo. Pois o poder verdadeiro é discreto, firme e imbatível. Comer, beber e consumir sem consciência, o corpo é mais do que um invólucro. É o templo da alma racional, o solo onde sua mente e espírito florescem ou murcham. Mas quantas vezes você se permite agir como se fosse um estranho para seu próprio corpo? Comer por impulso, beber sem medida, consumir distraidamente. Esses atos automáticos refletem um desequilíbrio silencioso que se instala em camadas profundas da sua existência. Quando você come sem consciência, você está dizendo ao seu corpo: não importa como me trato. Esse descuido reverbera para dentro, como uma mensagem sutil que sua mente traduz em fraqueza emocional e falta de autocontrole. A neurociência confirma que nossas escolhas alimentares afetam diretamente neurotransmissores ligados ao humor, foco e energia. O homem estoico compreende que seu corpo é um aliado, não um inimigo ou um objeto de prazer sem limites.
Ele sabe que alimentar-se é um ato de respeito consigo mesmo, uma disciplina que nutre não só o físico, mas fortalece a alma e a mente. É diferente de viver para comer. É comer para viver, para servir melhor à sua razão e aos seus propósitos. Exagerar em comida, bebida ou consumo é muitas vezes uma fuga emocional, um jeito inconsciente de preencher vazios internos com prazeres momentâneos. Mas essa satisfação breve deixa um rastro de autocrítica, culpa e arrependimento. E essa cadeia negativa corrói a autoestima, enfraquece a vontade e abre brechas para mais hábitos destrutivos. O estoico lembra que a moderação é um caminho para a liberdade, liberdade do corpo, da mente e do espírito. A escolha consciente de cuidar do templo físico é um gesto diário de poder interior, que reflete diretamente em sua clareza mental, energia vital e presença autêntica. Assim, comer, beber e consumir com consciência é mais do que disciplina, é um ato de amor próprio e autoconsciência, uma reafirmação de que você é senhor do seu próprio destino. Não permita que a negligência silenciosa em pequenos hábitos se torne a raiz do seu enfraquecimento. Cada escolha conta. Cada momento de atenção ao seu corpo é um passo rumo à força verdadeira, aquela que nasce do equilíbrio entre razão, emoção e ação. Alimentar pensamentos de autocomiseração. Existe um veneno silencioso que não corre nas veias nem se vê na pele, mas corrói por dentro. O hábito de se tornar vítima da própria mente. Ninguém me entende. Porque tudo dá errado comigo. Essas frases, repetidas em um eco interno, criam uma prisão emocional onde você é refém de dores e limitações que só existem na narrativa que você alimenta. A autocomiseração é um modo de fugir da responsabilidade. Não aquela imposta pelo mundo, mas aquela que você tem sobre seu próprio caminho. É um ciclo vicioso que enfraquece sua alma, dilui seu poder e mascara a força que existe em você, mesmo que você não a veja agora. A neurociência mostra que nosso cérebro é plástico. Ele se molda com o que praticamos e repetir esse tipo de pensamento programado cria caminhos neurais que reforçam o sofrimento, tornando-o automático. Mas há uma luz. O poder da escolha consciente. O homem estoico não nega a dor nem a dificuldade. Ele a encara, a sente, a respeita, mas não se deixa definir por ela. Ao invés de se afundar em queixas, ele pergunta: o que posso aprender disso agora? Como posso crescer com essa experiência? Esse movimento interno é a chave para quebrar o ciclo da autocomiseração. Transformar a dor em força não é negar a vulnerabilidade. É aceitar o momento presente com coragem e usar a razão para transcender a emoção. Quando você muda seu diálogo interno, muda sua energia emocional. Você deixa de ser um prisioneiro da sua mente e se torna o comandante dela, o mestre da sua narrativa. O estoicismo ensina que a vida não é sobre o que acontece, mas sobre como você interpreta o que acontece. Você tem a escolha de ser vítima ou ser protagonista da sua própria história. Essa escolha define o limite entre fraqueza e força, entre prisão e liberdade, entre sucumbir e transcender. Cortar hábitos fracos é mais importante do que adicionar hábitos novos. Agora você já sabe, não precisa buscar fórmulas milagrosas nem grandes mudanças instantâneas. O que está diante de você são escolhas diárias, escolhas simples, poderosas, que constroem ou destroem a sua força interior. Eliminar hábitos fracos é uma forma de honrar a si mesmo com disciplina e compaixão. Cortar o que enfraquece cria espaço para o que fortalece florescer naturalmente. O verdadeiro poder está no que você decide parar de fazer. E essa decisão tomada com consciência é a raiz da transformação profunda. Lembre-se, o homem estoico não busca ser perfeito, mas busca ser inabalável.
E a inabalabilidade nasce do domínio dos pequenos detalhes, daqueles hábitos que você cultiva no silêncio do seu dia a dia. Seja paciente consigo mesmo, persevere com firmeza e acolha o processo. A jornada é longa, mas a recompensa é um poder que nenhum vento externo pode derrubar.